textos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu estava falando com o pastor de vocês a semana passada antes de vir e descobri que vocês estavam estudando sobre a presença do Senhor. E é claro, ele disse que eu poderia falar sobre o que estivesse no meu coração, eu agradeço por isso. Mas nada me move mais do que o privilégio de poder falar às pessoas sobre a presença. E uma das coisas interessantes na Bíblia é que toda vez que se fala da presença de Deus no Antigo Testamento, isso acontece também no Novo, quando a presença do Senhor é mencionada. A palavra para presença, na verdade, é face. Se você conhece algo sobre o assunto a face de Deus nas Escrituras, é o sinal do favor de Deus. Então, quando a face dele resplandece sobre você, vocês lembram da oração, da bênção sacerdotal que Arão deveria dar ao povo de Israel todo dia? Parte desta bênção era a face resplandecente de Deus o Pai sobre seus filhos. Anos atrás, eu escrevi um livro, Face a Face com Deus, e enquanto eu estava escrevendo o livro, alguém veio até mim e disse que havia descoberto que há um centro de alegria no cérebro que, de fato, é treinado e ativado pelo semblante dos cuidadores. Então, sabe, quando a mãe carrega o seu bebê, ela faz caras e diz coisas que nunca faria para outro ser humano, sabe, barulhos e tudo mais. E há algo neste processo que, de fato, ativa a alegria naquela criança. E se você pensar sobre isso, é a face resplandecente do Pai que nos ensina a verdadeira alegria também. É saber que somos aceitos, e não apenas aceitos, mas celebrados por um Pai perfeito. Então, ao falarmos da presença de Deus, na verdade estamos falando sobre a face resplandecente de um Pai perfeito mirando diretamente em você. Eu lembro, há alguns anos, eu fiz uma descoberta e eu passei um bom tempo anunciando à minha igreja toda semana que Deus está de bom humor. Pegou as pessoas desprevenidas, elas não sabiam disso, mas eu tinha autoridade para falar. Que ele está sempre de bom humor, ele conhece o fim desde o começo. E é muito maravilhoso ser celebrado por um Pai tão perfeito. Ele nos deu o Espírito Santo, Deus na terra. É o Espírito Santo, é louco, mas o Espírito Santo é referido como sendo o pagamento, ou o penhor, que significa aqui está o pagamento, tem mais para vir. Então o Espírito Santo é o penhor. O que significa que há mais para vir da presença do Senhor? Especificamente, a Bíblia nos ensina que somos herdeiros de Deus. Eu não posso dizer que eu entendo isso. Isso meio que machuca meu cérebro, sabe? Pensar nisso, que Deus tão livremente e completamente se entrega a nós e que somos chamados herdeiros de Deus. Você abre lá em Efésios e você descobre que Deus, o que Deus tira de tudo isso é que Ele herda a nós. Então ele nos herda e nós herdamos a ele. Você consegue dizer o quanto Deus confia em você e confia na obra que ele fez em você a partir daquilo que ele confiou a você? Ele confiou o Espírito Santo a você. A reverência que o Pai e o Filho têm pelo Espírito Santo é realmente notável. Jesus disse, você pode blasfemar contra o Pai e contra o Filho, mas não blasfeme contra o Espírito Santo. O ponto é simplesmente esse, isso está entesourado no céu. O fato de Deus ter decidido colocar o Espírito Santo dentro de mim e de você, o Espírito Santo vive dentro de cada crente nascido de novo. Ele está dentro de mim, mas ele quer sair. Ele está em mim, de acordo com João 7, está em mim como um rio, e ele quer fluir através de mim para impactar o mundo ao meu redor. Ele não está em mim como um lago. Ele é uma força em movimento, é o poder do próprio céu que flui através da minha vida, das minhas ações, das minhas palavras, para impactar e mudar a geografia ao meu redor. Eu gosto de falar assim, o Espírito Santo está dentro de mim, para o meu bem, mas ele vem sobre mim para o bem de vocês. Eu quero que você pense na diferença, porque nos foi dado o privilégio de fato, aprendermos a como hospedar a presença de Deus, a sermos as pessoas sobre quem ele repousa. Ele está em mim para me convencer, me guiar, me encorajar, me confortar. Tudo isso entendemos que ele está em nós para sempre, nunca vai nos deixar. Mas há algo sobre o momento em que a presença de Deus vem sobre uma pessoa. Essa presença manifesta sobre uma pessoa, vem para mudar as circunstâncias ao nosso redor. Você nasceu para invadir o impossível. Você está vivo com um apetite dado por Deus para invadir. E se esse apetite não está aí, eu pessoalmente penso que a decepção ou o ensino errado matam o apetite pelo impossível. Porque você e eu, por natureza, fomos projetados
para expressarmos a vida de Deus na impossibilidade. E eu não falo só de coisas que vêm ao nosso caminho, porque todos temos questões, situações e crises e desafios e problemas. Eu não estou só falando disso, eu estou falando do apetite para procurar problemas. Procurar por coisas que são impossíveis. O apetite que diz, estas coisas têm que se dobrar ao nome de Jesus que sai pelos meus lábios. Deus deu a você e a mim este privilégio. De fato, eu penso que a ausência disso é um sinal de doença, a ausência desse tipo de apetite que Deus de fato criou em nós como uma natureza instintiva de procurar por coisas que devem se dobrar ao nome de Jesus. Muita gente não persegue estas coisas porque tem medo de ser notada, acham que vão receber o crédito ou a atenção. E este é um problema legítimo porque nenhum de nós é digno de ser adorado. No entanto, ele disse que a sua luz brilhe diante dos homens de tal forma que eles vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai. Então, aparentemente, isso pode ser demonstrado de tal forma que as pessoas percebem, ele não é tão bom assim, deve ser Deus, então... Então esse é o convite para nós, aprendermos esse estilo de vida. Quando eu olho para a vida de Jesus, eu não sei você, mas eu fico com um pouco de inveja. Eu fico meio assim quando eu vejo as coisas que ele fez. Eu sei, ele é Deus, ele é eternamente Deus. Mas quando eu ouço falar, ele diz sobre si mesmo, ele diz, o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo. Ele se refere a si mesmo como o Filho do Homem. Eu sei, ele é o Filho de Deus, eternamente Deus. Mas ele se refere a si mesmo, nesta forma terrena, como Filho do Homem. E ele diz, o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo. Eu procurei por essa palavra nada no grego e, na verdade, significa nada. Ele não pode fazer nada de si mesmo, então isso nos diz que ele se esvaziou, neste sentido, e se recusou a viver a vida na forma física, como Deus, mesmo sendo eternamente Deus. Ele decidiu viver a vida de tal forma que pudesse ser seguido por pessoas imperfeitas. Eu e você nos qualificamos, hein? Se ele fizesse todos os milagres como Deus, eu ainda ficaria impressionado. Como espectador ali atrás, eu aplaudo, me animo, é a coisa mais impressionante que eu já vi na vida. Mas quando eu vejo que ele se esvazia a si mesmo e ele assume a forma humana e enfrenta todas as mesmas tentações que nós, ainda assim sem pecado, e aí ele se torna pessoalmente capacitado pelo Espírito Santo, e aí ele apenas faz o que vê o Pai fazer, ele apenas diz o que ouve o Pai dizer, aí eu percebo que ele está definindo um exemplo que pode ser seguido. Quando eu vejo que ele anda sobre as águas, cura os enfermos, expulsa demônios, faz todas essas coisas como um ser humano num relacionamento correto com Deus, então de repente eu me torno descontente, de repente eu lamento por permanecer na condição em que estou, eu devo perseguir o que tem estado bem diante de mim, como sendo um convite do próprio Deus, seguir o seu filho e se tornar como ele. É isso que eu busco, é isso que eu vou passar o resto da minha vida perseguindo e talvez eu nunca faça isto bem. Sabe, Jesus curou todo mundo que veio até ele e eu tento. Ele curou todo mundo que o Pai enviou até ele, ele não curou todo mundo na terra, porque o homem na porta formosa do templo estava ali há muito tempo e foi curado depois que os apóstolos passaram, então, lá em Atos 3, então Jesus não curou todo mundo no planeta, mas ele curou todo mundo que veio até ele, número 1, e número 2, todo mundo que o Pai enviou a ele. Então eu só sigo esse padrão, se a pessoa não for curada, eu não vou culpar a pessoa por quem estou orando. Eu não vou me sentir culpado e envergonhado. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu lugar secreto e clamar a Deus, Deus, você tem que fazer mais através de mim. Porque aquela pessoa viajou o planeta inteiro para vir receber uma oração. Ela achou que vindo aqui ela se encontraria com você. E tudo que encontraram fui eu. E nenhum de nós dois se impressionou. Você tem que fazer algo aqui para que quando elas venham em teu nome, de fato encontrem você. E vão embora de posse da mesma coisa que teriam se Jesus estivesse nesse lugar. Isso no quarto fechado, no lugar secreto. No lugar público, você procura os problemas, assume riscos. Há um apetite por ver estas coisas que se exaltam contra o nome de Jesus tendo que se dobrar. Vê-las dobrar os joelhos ao nome de Jesus que sai pelos seus lábios. Este foi o privilégio que recebemos. Jesus modelou algo. Ele modelou uma vida disponível a qualquer ser humano que não tenha pecado e que seja completamente capacitado pelo Espírito Santo. Nenhum pecado. Essa primeira qualificação já está cumprida se você nasceu de novo, porque o sangue de Jesus trata completa e totalmente, não apenas do registro do pecado, mas da raiz do pecado. Está quebrado.
A segunda coisa depende de mim e de você. O quão capacitado, o quão cheio de poder e do Espírito Santo eu estou disposto a ser. Se eu pegasse essa garrafa aqui, eu não vou fazer isto agora. Ela é considerada uma garrafa cheia. Mas de fato não está cheia porque não está transbordando. Ela só fica realmente cheia quando transborda, porque a plenitude é medida pelo transbordar, não pelo conteúdo. Quando eu e você escolhemos este estilo de vida, vivermos cheios do Espírito Santo, isso é medido pelo transbordar, pelo fato das coisas assumirem vida ao nosso redor, porque somos vasos inclinados a essa maravilhosa, gloriosa presença de Deus, o Espírito Santo Deus, na Terra. Eu olho para o estilo de vida de Jesus e eu vejo coisas que ele fez que são tão... Sabe, isso me provoca, eu não sei quanto a você, eu vejo andando por cidades em ruas lotadas. Sabe, todo mundo queria chegar junto, todo mundo queria dizer, eu estive naquele dia que Jesus passou na cidade. Querem ouvir as histórias, ver os milagres e... No meio daquele caos que está cercando ele, uma mulher que estava doente há muito tempo, já tinha gastado tudo o que tinha, abre caminho pela multidão, ela não deveria nem estar em público por causa da natureza da sua doença, mas ela o alcança e toca na orla da sua veste, e Jesus para... e diz, quem me tocou? Eu sei, você conhece a história, mas pense nisso comigo. Ele estava sendo esbarrado, conversas indo e vindo com todo tipo de pessoas, e ainda assim ele percebeu quando a presença o deixou. Ele não percebeu a presença deixando ele porque agora não havia mais presença. Você entende? Ele recebeu o Espírito sem medida, então não era tipo eu tinha algo e agora se foi, não era isso. O Espírito Santo repousava sobre ele e ele reconheceu o fluir da unção da presença para o corpo de alguém e ele parou e disse, quem me tocou? Os discípulos disseram, todos te tocam. Ele os ignorou, ele fazia isso com frequência. Ele os ignorou, se virou e viu a mulher e disse, a tua fé te curou, ela foi completamente restaurada. Aqui está aquilo pelo que eu tenho apetite. Viver tão consciente da pessoa do Espírito Santo que eu percebo quando há uma retirada daquilo que eu carrego. Veja, o Espírito Santo está em você, mas isso é para o seu bem, ele repousa sobre você. Para todos ao meu redor, ele está em mim para o meu bem, mas ele vem sobre mim para o seu bem. Quando o Espírito de Deus se manifesta sobre o seu povo, é porque ele nos viu dentro de uma situação onde a impossibilidade deve se curvar. Eu quero promover, provocar, cultivar o apetite por isto hoje aqui. Eu creio que eu e você veremos coisas nos dias que estão por vir, que apenas sonhamos e talvez coisas que a gente ainda nem sonhou. Coisas onde veremos o Senhor nos usando. Sabe, eu cresci numa época em que havia tanta gente significante, sabe, pessoas de nome conhecido que Deus poderia usar. Eu achava que não me qualificava, eu lembro de ler sobre todos esses heróis da fé, e eu não tinha tido nenhum dos seus encontros ou experiências, e eu sempre achava que era só para o especialista. E o Senhor deixou bem claro para mim que o especialista equipa o resto de nós. Então, como John Wimber diria, todo mundo pode brincar, todo mundo pode se envolver. Então eu queria falar hoje sobre isso, sobre a presença do Senhor, que está em cada pessoa, e por que ela está aí. É para confortar e encorajar, mas ela também está aí para a invasão do impossível. Por quê? Porque os reinos deste mundo estão se tornando o reino do nosso Deus. Ele nos deu uma missão, eu espero que você veja isso claramente. A espinha dorsal da razão pela qual fomos deixados aqui na terra encontrada, no que chamamos Pai Nosso, oração do Senhor, na verdade não é a oração do Senhor, porque nela há a confissão do pecado e nele não há pecado algum. Mas nesta oração há, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Ele não nos deu essa tarefa para nos deixar ocupados. Ele não estava pensando nas atividades cristãs bem legais para a gente ficar ocupado e aí a gente não ser tentado, não cair em pecado. Ele nos deu uma atribuição militar por causa da intenção dele em demonstrar sua bondade, sua presença, sua glória, seus propósitos na terra, de forma que todos possam provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver. Provar. O que você experimentar, irá perceber. Você prova e então você vê. A bondade de Deus está muito além de tudo que possamos imaginar. Eu não acho que podemos exagerar falando da bondade dele. Está muito além de tudo que possamos pensar, mas não é maior do que o que podemos experimentar.
Então eu vejo Jesus quando a mulher toca as suas vestes. Eu vejo Paulo em Atos 19, onde traziam pedaços de tecido que tocavam no suor no corpo dele e enviavam a pessoas doentes, e essas pessoas eram curadas. Eu vejo a sombra de Pedro passando por pessoas que ficavam alinhadas no meio da rua doentes, e quando ele passava, elas eram curadas. Eu espero que você deseje isto. Espero que você tenha fome por isto. Eu espero que o clamor do seu coração seja como o meu, que Deus faça algo tão significante que quando Ele repousar sobre você, todos ao seu redor sejam impactados. Como uma sombra poderia curar qualquer um? Não há substância numa sombra. Mas a sua sombra sempre libera aquilo que faz sombra sobre você. Aquilo a que você dá lugar. Pense nisso. Este mundo está cheio com um monte de coisas boas, mas um monte de coisa maluca também. Ele está cheio de tanta descrença, de tanto caos, de tanta animosidade, sabe, para com as coisas de Deus. Este mundo está cheio de tanto medo, de tanta tensão e tanta contenda. Mas o céu está cheio de perfeita e absoluta confiança em Deus. Não tem nem sombra, a luz está brilhando por todo lado em todos. O céu está cheio desse deleite absoluto e dessa confiança em Deus. E você e eu iremos sempre, em nosso semblante, refletir a natureza do mundo do qual temos mais consciência. Se vivemos sobrecarregados pelas dificuldades deste mundo, nós projetaremos isto. Se vivemos com nossas almas ancoradas na realidade da presença de Deus, na realidade das suas promessas, eu e você sempre liberaremos isto no mundo ao nosso redor. A sua sombra sempre liberará aquilo que faz sombra sobre você. Em minha vida, eu oro para que isso aconteça conosco hoje. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, e eu vou ler um trecho aqui sobre o batismo de Jesus. O batismo nas águas de Jesus é um registro impressionante para mim. João está pregando e falando às pessoas daquele que virá depois dele, de quem ele não é digno nem de amarrar as sandálias. Ele anuncia, sabe, eu batizo com água para arrependimento, mas ele batizará no Espírito Santo e no fogo. E ele olha e vê Jesus, e aí ele para e diz, ei, vejam, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus entra num dos momentos mais assustadores da vida de qualquer um. O Cordeiro de Deus, aquele que é perfeito, vai até João e pede a João para batizá-lo. João precisava do batismo que Jesus tinha, mas não poderia tê-lo, porque ele viria depois da vida e ministério de João. Depois da morte e ressurreição de Jesus, era o batismo no Espírito Santo. Então ele chega para João e diz, João, deixa que seja assim, batize-me agora. E é estranho batizar aquele que é perfeito em um batismo de arrependimento? Mas isso mostra que Jesus, de fato, é o intercessor definitivo para ficar em nosso lugar e nos representar naquele batismo nas águas, para interceder em nosso favor. João sabia que ele não era qualificado para batizar o Filho de Deus. Mas às vezes, quando você está disposto a fazer o que você não é qualificado para fazer, é isto que te qualifica. Então ele batiza Jesus nesta passagem, versos 9 e 10, de Marcos capítulo 1. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito, como pomba, descendo sobre ele. O Evangelho de João adiciona uma palavra. Quando diz que o Espírito veio sobre ele na forma de uma pomba, diz e permaneceu. Eu amo esta palavra porque isso traz a ideia, sabe, pombas são ariscas, se assustam facilmente e vão embora. E Jesus viveu de tal forma que nada fazia com que aquela pomba ali representada o deixasse. Aquela pomba representava o Espírito Santo repousando sobre ele. Se no natural eu tivesse uma pomba repousando no meu ombro e eu estivesse andando aqui nesse lugar, como eu andaria aqui nesse lugar se eu não quisesse assustá-la? É claro, a resposta mais comum é com cuidado. Mas eu prefiro descrever assim. Cada passo é considerando a pomba. Cada movimento
É para proteger e celebrar o que eu mais valorizo, que é o Espírito de Deus que repousa sobre mim? Jesus foi batizado nas águas, e o Evangelho de Lucas enfatiza isto. Ele saiu da água, e a partir daquele ponto, nós o vemos se movendo em poder. Ele foi para o deserto, houve uma grande prova ali e ele saiu no poder do Espírito. O ponto é o seguinte: Jesus veio para a terra enviado pelo Pai, tendo sido comissionado por ele, e foi aí que ele veio com autoridade. Mas sabia que precisamos de autoridade e poder? De onde ele tirou o poder? Do encontro, e o mesmo vale para você e para mim. Andamos em autoridade no nível em que dizemos sim. Para a missão primária de Deus na sua vida e na minha vida, dizemos sim. E aí somos comissionados na missão de Deus, e é aí onde a autoridade vive. Mas o segundo elemento é a questão do poder. E o próprio Jesus, tendo vindo sob a comissão do Pai, ele ainda precisava do encontro com o Espírito de Deus para andar em grande poder, e assim é com você e comigo. Esse contínuo encontro com Deus, daqui a pouco nós vamos encerrar e eu vou orar para que de fato o Senhor lhe ajuste e me ajuste, para encontros aumentados com Ele, para que possamos com ainda mais efetividade andar em poder e demonstrar quem Ele é para esse mundo ao nosso redor, este mundo que sofre tanto. E Jesus carrega cada resposta, e o Espírito de Deus vive em você e em mim e quer ser expresso para trazer cura e ordem ao mundo ao nosso redor. Quando Ele disse, orem assim, venha o teu reino na terra como é no céu, não foi para nos manter ocupados apenas numa atividade cristã. Ele de verdade estava nos dando uma tarefa, uma comissão, para vermos os reinos deste mundo se inclinarem e se tornarem a expressão do reino de Deus. É um plano muito prático do ponto de vista dele. E é a sua oração e a minha. Orações que devem ser seguidas de ações. E Jesus, no batismo, nesta experiência do batismo nas águas, diz que quando ele saiu da água, ele viu os céus abertos. E talvez essa palavra aberto traga a ideia das nuvens se abrindo gentilmente, mas de fato é um termo bem violento. É uma palavra usada em Mateus capítulo 27 para descrever o véu do templo que se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu. Você lembra quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou, diziam que tinha de 10 a 15 centímetros de espessura. E ele se rasgou da ponta de Deus até a ponta dos homens, rasgou-se na morte de Cristo, mas no mesmo versículo são descritas as rochas ao redor de Jerusalém sendo partidas no meio. Então imagine o rasgar do véu no templo e o partir de rochas. Esta foi a palavra usada para descrever os céus abertos, porque lembre, o próprio diabo é chamado de príncipe da potestade do ar. É isto que cobre a terra com trevas. Quando o Espírito de Deus foi liberado sobre Jesus, aquele véu ou aquela nuvem violentamente foi aberta, de forma que o Espírito de Deus podia livremente vir a Jesus e daí vir sobre você e sobre mim. A imagem é impressionante. Eu e você vivemos sob céus abertos. Vivemos debaixo de céus abertos, é a herança que temos como crentes. Não é porque eu e você somos tão bons, tão maravilhosos, não. Tudo isto tem a ver apenas com a graça. É o projeto de Deus, de um Pai que deseja comunhão com o Espírito Santo que vive dentro de nós. Então pense desta forma. O Pai no céu deseja comunhão com o Espírito que está dentro de você. Que poder demoníaco pode bloquear a comunhão entre o Pai e o Espírito? Não é possível, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que você tem sobre você é literalmente céus abertos? E oramos por isso, por nossas cidades, nação. Os céus abertos é onde há uma liberdade tal que mal dá para dizer a diferença entre o natural e o sobrenatural. É uma bela combinação que vemos no coração de Deus para experimentarmos em nossa vida. É o tipo de coisa que você vê e percebe quando vê pessoas sendo curadas. Eu já vi pessoas sendo curadas apenas tocando as vestes de alguém, enviando um pedaço de tecido de alguém, fazendo uma declaração, uma confissão. São pequenos momentos quando Deus nos dá uma prova do que de fato representa os céus abertos sobre uma região. Eu creio que é o coração de Deus para você e para mim, que é o coração de Deus para Dallas, Texas, para o mundo inteiro. Eu creio que o coração de Deus está em ver sua presença e poder tão manifestos e demonstrados que as pessoas passam a viver na atmosfera do céu na terra. Não é uma teoria, não são palavras bonitinhas para nos ocupar mentalmente. É a afeição de Deus fazendo a interseção entre dois mundos para que um tenha influência sobre o outro. Esse é o coração de Deus para você e para mim. Eu vejo este termo
os céus abertos, esta ação violenta. E a maioria das vezes em que os céus estavam fechados para os crentes durante os anos, é a forma como pensamos. Quando você vê um problema em sua vizinhança, em sua cidade, e assume isso para si, mesmo vivendo debaixo de céus abertos, você está dando poder a algo que é uma mentira. Quando você acredita na mentira, dá poder ao mentiroso. Eu quero te encorajar hoje é que você tire tempo para reconhecer o dom que foi dado a você, chamado Espírito Santo. E eu não falo de ministério, eu amo ver o poder em operação, eu amo ouvir canções inspiradas e proféticas. Tudo que ele faz, eu amo tudo isto, mas eu estou falando do tete a tete, quando nenhum ministério está envolvido. É aí onde eu quero conhecê-lo. Eu não quero conhecê-lo para que ele me use, eu quero conhecê-lo para que eu o conheça. E o que ele quiser fazer desse relacionamento aí é com ele, isso não me importa. Se ele queira meu nome nos outdoors ou que ninguém conheça meu nome, não importa. Mesmo que ninguém fale de mim, não faz diferença, eu só quero conhecê-lo, porque eu tenho o maior privilégio já oferecido a uma pessoa na história, que é vir e conhecer a Deus. E aí temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, que conhece os caminhos do Senhor, ele perscruta as profundezas e segredos que estão no coração do Pai. O Pai pensou em você muito antes da sua concepção. E o Espírito Santo sonda esses pensamentos para revelar a você no momento certo. Cada um desses pensamentos é para o seu bem e não para a sua calamidade. Cada um desses pensamentos alegra ele ao seu respeito, pelo que você é e pelo que ele te fez para ser. Esta noção que nós vivemos num ambiente de punição, que vivemos nestas trevas e que o mundo ao nosso redor está nos oprimindo, é uma bobagem absoluta. Bobagem absoluta. Tudo o que você faz é dizer Jesus. Tudo o que você faz é erguer as mãos e dar graças. É num instante você acende a luz e as trevas fogem. Redirecionando meu coração quando eu vou dormir à noite, eu inclino meu coração para o Espírito Santo, não para orar, porque eu quero dormir, não quero orar. Eu não quero orar por ninguém. Quando eu vou dormir, eu quero dormir. Eu não quero adorar ou cantar canções. Você pode fazer. Quando eu vou para a cama, eu quero dormir. E é isso que eu faço, eu inclino a minha afeição a Ele. Quando eu vou dormir, e literalmente eu me engajo, eu estou abraçando, se você preferir, a presença de Deus, a face de Deus sobre a minha vida. E neste contexto, eu gosto de ir dormir. Você terá um dia melhor, se tiver uma noite melhor. Fiquem de pé, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por esse ambiente de comissionamento neste culto, porque sombras precisam curar de novo. Existem águas desejando que andem sobre elas. Doenças esperando ouvir o nome de Jesus através dos seus lábios. As situações impossíveis. Lares quebrados. Negócios falidos apenas esperando por uma pessoa orientada pelo reino, que conhece o seu Deus e entra bem no meio da situação e diz: aqui não. Aqui não. Estenda suas mãos, eu quero orar por encontros divinos e por um senso de compromisso. Pai, eu me alegro tanto, tanto porque você nos reuniu hoje e me deixou fazer parte desta grande celebração. Aqui nessa igreja, obrigado. Obrigado. Pai, põe uma marca em cada pessoa para que cada pessoa seja marcada pela presença do Espírito de Deus de uma forma nova e de uma forma mais profunda. Demonstre a sua pureza e o seu poder. Que esta cidade e essa nação sinta o efeito do que está sendo liberado aqui nestes últimos dias. Chame pessoas para encontros divinos no meio do dia ou da noite. Chame-nos para encontros cada vez maiores contigo. E encerramos essa oração, dizendo que sua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Que o seu reino se manifeste aqui assim como se manifesta lá. Eu oro isto para a honra do nome de Jesus.
Amém. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.